opção. Falando aí de jogador revelado pelo Cruzeiro, com passagens pelo Grêmio, quero falar sobre o Lucas Silva, porque eu já tinha mostrado para vocês essa notícia de que o atleta tinha tudo basicamente acertado para ter o seu retorno em 2023 ao Cruzeiro. A questão é, de última hora, o técnico aí, o Renato Gaúcho, né, não liberou o jogador porque pensava que ele poderia ter um certo espaço na equipe gaúcha nesse início de ano, que não foi o que aconteceu. Para você ter uma ideia, o Lucas Silva tem apenas um jogo na atual temporada, o jogador de 30 anos não jogou nem sequer 90 minutos no ano de 2023. E, por exemplo, o Grêmio já fez no ano mais de 10 jogos, né? Então, realmente está completamente descartado o jogador, que tem contrato também se encerrando, vai até dezembro de 2023. E mesmo na temporada passada, que o clube estava na Série B, ele começa o ano como titular, mas termina como reserva. Não é à toa que foi basicamente a temporada que ele menos joga na carreira, tirando 2019, que ele fez apenas meio ano pelo Cruzeiro e jogou 18 partidas. Ano passado foram 33 jogos pelo Grêmio e um gol marcado. E é estranho porque, por exemplo, ele em 2021 foi uma peça importantíssima, mesmo com o time do Grêmio rebaixado. Acho que ele foi o único que se safou pela torcida. Ele fez naquele ano 3 gols, 3 assistências em 48 jogos. Vai para o Grêmio em 2020, onde joga também 58 partidas, um gol e uma assistência, também no comando do Renato Gaúcho. E assim, será que o time não dando espaço para ele nesse início de estadual, o Cruzeiro precisando de um primeiro volante, o Grêmio vai ficar pagando o salário dele, que não deve ser baixo, o ano inteiro para ele jogar 15 jogos na temporada? Eu acho que não, e nem o Lucas Silva gostaria de ficar nessa situação. Quem sabe voltar ao Cruzeiro seria uma ótima opção, tá? Para sua carreira, e em características de jogo, acho ele bem interessante para o que o Paulo Pezzolano busca. Não é um atleta que vai ter tanta velocidade, mas em relação a ser um primeiro volante de marcação que chega bem dentro da área, eu acho que seria uma ótima alternativa. Jogador que sempre quando ele volta para o Cruzeiro é uma fase vitoriosa, né? Por exemplo, ele surge profissionalmente em 2013 e 2014, foi vendido ao Real Madrid, se eu não me engano, por um valor próximo dos 40 milhões de reais, pelo Cruzeiro, ganha o bicampeonato brasileiro, voltem depois só em 2017. 2017 campeão da Copa do Brasil e 2018 também da Copa do Brasil, foram mais 80 jogos naquela volta. Ficou 2019 até junho, ele saiu antes do barco afundar, né? Porque termina o contrato dele de empréstimo junto ao Cruzeiro. O Real Madrid empresta ele ao Cruzeiro, em julho ele sai e acaba ficando 6 meses parado até retornar ao time do Grêmio, né? Então eu aceitaria de volta o Lucas Silva e quero saber se você também ou não. Deixe a sua opinião aqui. Bom, quero começar falando aqui sobre o Agostinho Almendra, volante de 23 anos, que não se acertou com o Cruzeiro. No caso, assim, ele se acertou, só que de última hora deu uma enrolada lá no Cruzeiro e acertou com o Raio Vallecano para a disputa do Campeonato Espanhol. A questão é, o contrato dele até o final, vai até o final desse mês de abril, e ele já chegaria então de graça para a equipe espanhola ou para o Cruzeiro. Só que, no caso, o Raio Vallecano desfez esse acordo, não sabemos todos os motivos por que isso aconteceu. E aqui na Argentina o pessoal tem repercutido bastante, tanto que na época eu trouxe para vocês, né, sobre o portal que foi quase que em primeira mão, eu vendo essa notícia de que ele não iria mais para o Raio Vallecano, e o Boca Juniors também não faz muita questão, né, do jogador que não joga há mais de 1 ano e 3 meses. Foi oferecido novamente para o Cruzeiro não teve interesse nenhum, nem de ouvir as propostas iniciais do Agostinho Almendra e do seu representante, por considerar que já contratou jogadores para essa função de meia central e que também foi uma falta de respeito gigante, né? O que o atleta e o seu empresário fez com o Cruzeiro. Por quê? Já teve encontro do Agostinho Almendra com o Ronaldo lá no Catar, ou seja, em novembro já tinha conversas quase que definidas para ele jogar no Cruzeiro, e também, no caso, já tinha visitado o empresário dele, o centro de treinamentos do Cruzeiro, e olha no que deu, né? Então, assim, o Agostinho Almendra, bom jogador, mas totalmente disciplinado fora de campo, que já era uma questão que eu alertava. Só que ainda depois dessa falta de caráter aí com o Cruzeiro, e tenho certeza que vai ser uma dificuldade tremenda para ele arrumar time no futebol sul-americano. No Brasil já foi oferecido para vários times. Tenho certeza que esse episódio aí do Cruzeiro deve ter sido a gota da água para um time, por exemplo, Fortaleza, por exemplo, contratar ele, mas já vi que tem esse problema de disciplina. Os empresários deles é um negócio que não foi fácil de lidar com o Cruzeiro. Foi oferecido recentemente para o São Paulo e também não teve interesse. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Almendra, se tivesse vindo, ele ia dar mais dor de cabeça ou seria uma boa opção? Enfim, eu não aceitaria mais aqui e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Bom, quero começar falando aqui então sobre o Bruno Rodrigues, onde o portal Goal trouxe nessa última sexta-feira de que assim, o Cruzeiro quer antecipar a compra do atacante Bruno Rodrigues para evitar o interesse do exterior. Então, nesse primeiro momento, não tem proposta oficial ou algo nesse sentido para o jogador, que não seria uma proposta para o Cruzeiro, tá? Seria uma proposta para a Tombense, que é quem tem os seus direitos econômicos e
está emprestado ao Cruzeiro até o final da temporada. Vocês lembram que quando ele chega em agosto do ano passado, já era um contrato longo, tá? Já era até dezembro de 2023. Com o Cruzeiro tendo uma opção de compra já fixada, que não temos ideia desse valor, só que eu não ficaria surpreso se fosse um valor ali entre 3 milhões e meio a 6 milhões de reais, que é o que ele está avaliado pelo Transfer Market, tá? Acho que 1 milhão de euros ali não seria nada exagerado para um atacante que, por exemplo, foi muito bem no futebol português, só que igual eu falei, só estou supondo aqui pelo mesmo valor que ele tem no site Transfer Market, que mesmo assim seria um valor muito barato, perto do que o Bruno Rodrigues está jogando hoje, né? Até mesmo você vendo vários jogadores do futebol brasileiro se destacando, sendo vendido por valores até mais altos, um ponta esquerda de 26 anos igual o Bruno Rodrigues, na minha opinião esse valor, se tivesse realmente correto, deveria ser muito mais do que esses, na teoria, pelo Transfer Market, 3 milhões e meio a 6 milhões de reais, que foi a oscilação, desde quando ele chega no Cruzeiro até hoje, que já se valorizou bastante, né, por conta da ótima Série B no ano passado, onde ele fez aí no total 18 jogos, 4 gols e 3 assistências. Foi a grande contratação do Cruzeiro na reta final do ano passado, que deu um gás muito bom para a equipe, e no ano passado, e nesse ano também, o principal jogador até aqui. Mesmo com o Cruzeiro indo muito mal, os números do Bruno Rodrigues são bem interessantes. 10 partidas, 4 gols e 2 assistências, uma média de participação em um gol, uma assistência a cada 2 partidas. É superior ainda essa marca. Então, ótimos números dele, que igual eu falei, se aparecer uma proposta do exterior, está previsto no contrato de que existe uma cláusula que exige a venda ao exterior em caso de propostas. Vínculo estabelece uma taxa de vitrine ao clube. Então, assim, se, por exemplo, vamos supor que o Portimonense, lá de Portugal, onde ele já foi bem no futebol português, parece uma proposta de 2 milhões de euros para Tombense, o Cruzeiro não tem o que fazer, porque já está previsto em contrato uma cláusula. E a Raposa ficaria com uma taxa de vitrine de 10%. Então, vendeu ele por 20 milhões de reais, vamos supor que, né, eu acho que não vale isso tudo, mas, 20 milhões de reais, o Cruzeiro fica aí com 10 milhões, ou com 2 milhões. Então, seria essa aí a compensação muito ruim. E o Cruzeiro tem interesse de antecipar essa compra do atacante, que eu acho que está correto, tá? Porque se fosse, por exemplo, igual o Oliveira com o Atlético Goianiense, surge uma proposta da MLS em agosto do ano passado e o Cruzeiro tinha a opção de comprar ele antecipando o valor para o Atlético. Foi o que fez, quase 4 milhões e meio pelo Lucas Oliveira, só que pelo Bruno Rodrigues é a mesma coisa do Atlético aceitar e tchau. O Cruzeiro não tem nada o que fazer e ficaria só com 10% dessa negociação. Assim também como o Cruzeiro tem interesse na compra de mais 30% do Stênio junto ao Betim, né? No caso, o Cruzeiro tem 70% e quer comprar mais 30% para ficar com 100% do ponta, que foi o grande destaque do Cruzeiro, ele e o Kaique, né? No Sul-Americano Sub-20, 7 jogos, 1 gol e 1 assistência do Stênio, e que segue ainda muito bem, até mesmo pelos números na Série B ano passado, 5 jogos e 2 gols. Nesse ano tem já 4 atuações, né, pelo time de cima, e então o Bruno Rodrigues e o Stênio, quanto antes o Cruzeiro comprar, acho que vai ficar bem mais tranquilo. E você, concorda, discorda? O que acha do Bruno Rodrigues? Quanto que deve ser nessa cláusula aí? Assim que tivermos mais atualizações, eu trago também aqui para vocês. E para terminar com vocês, quero falar sobre essa notícia envolvendo o Edu, onde surgiu, né, no caso pelo portal O Tempo, de que o artilheiro aí da temporada passada vai desembarcar nessa próxima quinta-feira, dia 6 de abril, em Belo Horizonte, né, para voltar ao Cruzeiro e, no caso, disputar a Série A. Notícia aí do portal O Tempo, que foi divulgada aí por pessoas próximas do jogador, de que teria realmente o interesse, né, do atleta nessa sua volta. Então, o atacante que, inclusive, igual eu havia comentado, postei também lá no Cruzeiro News, no Instagram, de que ele tinha apagado todas as suas fotos no Diba, que eu até postei lá no Instagram, caso você não siga, tá aqui embaixo na descrição, Cruzeiro News 21, e muita gente já começou a especular a possibilidade do centroavante de 30 anos de idade de ter essa volta. Por quê? Ele é emprestado até o final do ano, um empréstimo que rendeu ao Cruzeiro inicialmente 300 mil reais e tinha uma compensação financeira, caso ele fosse bem, que poderia, na melhor das hipóteses, render um pouco mais de 2 milhões e meio extras ao Cruzeiro. Pelo Diba não foi números ruins, 6 jogos apenas, marcou 2 gols, e tem que ver se tem alguma coisa que, por exemplo, não sabemos, né, até agora, ele não estava adaptado com a cidade, não estava recebendo em dia, não sabemos, o Cruzeiro não recebeu a compensação financeira, não sabemos até aqui, mas pelo que parece, o Cruzeiro realmente pediu essa volta do jogador, e assim, será que estava estabelecido no contrato de que o Cruzeiro poderia pedir essa volta a qualquer momento? Até porque não foi nem 3 meses, né, direito, e já pediu essa volta, então vamos ver, assim que tiver mais atualizações desse caso, eu trago aqui para vocês, mas de acordo com o tempo, vai ser sim um novo reforço do Cruzeiro para a próxima temporada, né? Um velho reforço para a disputa da Série A. Ano passado, 48 jogos, 2 gols,
22 gols e 4 assistências. Eu até tinha falado aqui na época que eu não contaria com o Edu para ser o titular absoluto, mas para ser um reserva, com certeza. Tanto que tem vídeo na época que já estava especulando o Gilberto, eu falava o seguinte, né? Se for, por exemplo, trazer o Gilberto e ter o Edu como reserva, não sei como que ficaria, mas eu acho que seria uma ótima opção, né? Porque mesmo o Edu não tendo essa bagagem tão grande de Série A, acaba que tem muita moral pelo Cruzeiro com a torcida e pode ser uma sombra interessante, um bom artilheiro ali para o segundo tempo. Eu gosto bastante, acho que acertaria muito se tivesse essa volta do centroavante de 30 anos, até porque estamos precisando. Quero saber se você concorda comigo, discorda, o que acha do Edu. Então essa passagem bem curta lá nos Emirados e que ele pode estar voltando ao Cruzeiro. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Afinal, nós chegamos aqui a essa marca no YouTube de 38 mil inscritos, depois aí a 40. Então quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. O link da Bet7 está aqui embaixo na descrição para você começar a apostar hoje mesmo com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e várias outras notícias, né, que já trouxemos aqui nessa última semana. Valeu, galera!